Desde os tempos imemoriais, os surdos têm sido tolhidos dos seus direitos, principalmente do seu direito à comunicação. Mas não só a comunicação, eles sempre ficaram à margem da sociedade. E sempre que eles começavam a desenvolver os seus métodos de comunicação, que são visuais, as comunidades, as sociedades, vinham e tolhiam esses direitos dele. Então eles não conseguiam nem se comunicar. Talvez o maior golpe que os surdos tenham tomado nos tempos recentes foi no Congresso de Milão, em 1880, quando os cientistas se reuniram e decidiram que a comunicação entre os surdos deveria ser através da oralização. E aí se proibiu, por lei, dos surdos se comunicarem pela língua dos sinais. Então isso tirou completamente todo o avanço que eles estavam tendo na língua de sinais e na comunicação entre os surdos e na sua integração na sociedade. Essa decisão silenciou novamente os surdos. E esse silêncio perdurou até bem pouco tempo, cerca aí da década de 70, 80, que a sociedade, as escolas, o meio científico começou a aceitar novamente a linguagem dos sinais dos surdos. Ou seja, é muito recente essa nova conquista dos surdos. E essa conquista permitiu a grande integração entre os surdos e um grande avanço, porque eles, além de se comunicarem, passaram a ter uma relação entre eles. Além disso, o desenvolvimento mental, principalmente das crianças surdas. No Congresso em Milão, houve um prejuízo às pessoas surdas, porque somente o oralismo era aplicado e foi proibido a língua de sinais. Foi eleita dessa forma nesse congresso que seria apenas oralismo e até hoje continua dessa forma. Os surdos continuam sendo prejudicados, seja nas escolas municipais, estaduais. Então realmente não há um ensino apropriado às pessoas surdas. O surdo não consegue se desenvolver dessa forma, porque está sempre utilizando a método oralista. O professor escreve ao quadro e fala oralmente, então o surdo fica prejudicado. Até hoje é dessa forma. No Brasil, esse processo é muito recente. Somente na década de 80 que se voltou a trabalhar a língua brasileira de sinais, ou seja, o desenvolvimento da linguagem dos surdos no Brasil. Esse processo sofreu um grande avanço com o INE, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Na verdade, esse instituto, essa casa, ela já existia desde Dom Pedro II, em 1850, ou seja, um pouco antes do Congresso de Milão, Dom Pedro II já criou essa casa de surdos no Brasil, o que era um grande avanço na época. Só que depois do Congresso de Milão, a proibição da língua dos sinais chegou também ao Brasil e os surdos foram tolhidos da linguagem dos sinais, ficando só na oralização. Aí, em 1980, o INE volta a pegar para si a responsabilidade da educação dos surdos, usando o melhor método que existe, que é o bilíngue. Ou seja, as crianças elas estão na escola aprendendo, a partir da língua de sinais, a língua portuguesa também, mas elas se comunicam e a escola toda funciona na língua dos sinais, o que favorece o aprendizado, favorece a integração e favorece o desenvolvimento da criança. Vamos conhecer agora com a Flávia o papel do INES na educação dos surdos. Bem, então, o papel do INES é oferecer a língua de sinais que possa possibilitar o desenvolvimento dos surdos. Isso é muito importante. Então, a língua de sinais, ela traz esses subsídios aos surdos. Por exemplo, quando o professor vai ensinar as crianças, então uma forma delas desenvolver por meio de materiais didáticos, por exemplo, ao ensinar números. Então, o surdo pode observar isso por meio de uma metodologia mais visual e ele desenvolve rapidamente. E também um professor ouvinte, que vai ensinar a essas crianças ouvintes, também desenvolve. Então, há um processo de interação entre o professor e esses alunos. Então, as escolas e as sociedades de surdos são fundamentais para a integração entre eles, para que eles possam conviver. E, principalmente,
para as crianças surdas, porque a partir dessa comunicação é que ela vai conhecer o mundo e vai poder se posicionar no mundo. Sem a comunicação e sem essa sociedade deles, essa cultura deles, ela não consegue compreender o mundo e se inserir no mundo. Se não bastasse esse isolamento que os surdos têm com a sociedade, eles ainda sofrem diversos preconceitos. Vamos conhecer um pouco desses preconceitos com a Leuciane, que é presidente da Associação de Surdos de Ponte Nova, Minas Gerais. Bem, realmente há um preconceito com as pessoas surdas. Bem, eu já conheci um homem há muito tempo, na época do Orkut. Eu não sei mais o nome dele, faz muito tempo. E a gente foi conversando, numa boa, e a gente combinou de se encontrar. E eu falei com ele, olha, eu sou surda, né? Fala um pouco mais devagar. E ele falou assim, surda, legal. E daí ele sumiu. Eu fiquei procurando, depois ele sumiu. Eu pensei, por que ele sumiu? Será que é porque eu falei que eu sou surda? Era melhor então eu ter ficado calada, não dizer nada? E na hora que a gente encontrasse, ele ia assustar por eu não ter falado antes. Então eu pensei que era melhor eu ter dito. Eu fiquei um pouco triste com essa situação. Teve um outro momento também, né? Na rua, por exemplo. Quando eu encontro com as pessoas, que a pessoa pede informação, eu falo só, eu sou surda. Ela sai. Eu disse, não, a gente pode conversar. Não, ela sai. Estranho, como assim? Não quer conversar comigo? Sim, eu posso, a gente pode conversar normalmente. A pessoa sai. Muito estranho isso, é realmente um preconceito. Uma outra situação, já teve um colega, enquanto estudava, eu usava a prótese auditiva. Eu era obrigado a usá-la. E gritaram na sala, meu nome, Leuciane. Aí eu olhei. Aí ele falou assim, mentira, você não é surda, você ouve. Eu falei, não, eu sou surda sim, eu tenho a prótese que faz a amplificação do som. Ele falou, não, mentira. Eu falei assim, não, eu expliquei que realmente sou surda. Teve uma outra situação, né, que às vezes a sociedade pensa que tem problema de audição, coitada, ela não fala nada. Eu falei, eu sou coitada? Sou muda? Não, eu não entendo isso. Aí ficou assim, Leuciane é muito difícil, ela não sabe as coisas, tem que tomar cuidado. Eu falei, como assim eu tenho essas dificuldades? Eu fico triste com isso. Parece que realmente é um preconceito, um estigma contra mim, que eu sou inferior. Então é uma situação complicada. Também uma outra situação, né? Uma pessoa ouvinte me perguntou, você sabe beijar? Eu falei, como assim? Tá me perguntando isso por quê, se eu sei beijar? Engraçado. Como assim? Eu, por ser surda, não saberia beijar? Não compreenderia coisas sobre relações sexuais? Parece que engraçado isso. Eu falei, eu não vou te responder isso não. Que curiosidade é essa? Isso é coisa da minha vida. Por eu ser surda, eu não saberia isso? Então, são perguntas assim, bem complicadas que se fazem que eu não entendo. Agora, quando eu encontro um outro surdo, aí eu fico muito mais feliz que a gente tem uma identidade, é muito melhor. Então, realmente, houve muito preconceito em relação aos surdos. Bem, aqui no Brasil, há realmente um preconceito com as pessoas surdas, mas depende também das pessoas. Por exemplo, na área médica, na área clínica, seja fonoaudiólogos, todos eles são preconceituosos? Não, alguns. Então pensemos, às vezes alguns pensam que a língua de sinais não é adequada, pensam que língua feia, não há necessidade de utilizá-la. Isso realmente é um estigma, quando há uma obrigação, uma ordem em relação aos surdos, o que eles devem ou não fazer. Então é um audismo proceder dessa forma. Também outro exemplo. Bem, já aconteceu, né, uma história verídica. Né, um surdo que está teclando num chat, num bate-papo, né, na possibilidade de uma paquera, de marcar um encontro amoroso. Então o surdo está conversando nesse chat, utilizando um português quase perfeito, utilizando um português bem adequado. E conversando com essa mulher e tudo, e perguntando a idade, enfim. E ao fim da conversa, precisa avisá-la, olha, já estava tudo marcado para o encontro, mas falou, olha, eu sou surdo. E a pessoa saiu da sala. Então, isso realmente é um preconceito, porque não quis reconhecer a pessoa surda e a língua de sinais. Também tem algumas pessoas surdas, quando estão presentes no espaço em que há ouvintes conversando oralmente, às vezes os ouvintes não sabem a Libras, e o surdo está ali sozinho naquele espaço. O que os ouvintes estão falando? Fica triste, fica incomodado.
Mas os ouvintes não estão desprezando o surdo. Na verdade, é que os ouvintes não sabem a Libras. Tem também outras situações, por exemplo, quando pode acontecer também em que os ouvintes eles ficam conversando e querem que os surdos sejam oralizados. Então, mas nesse caso é um preconceito, porque falta o respeito ao surdo, à sua cultura. Então, nesse caso, é uma discriminação realmente. Então, às vezes, numa questão familiar, por exemplo, há muito tempo atrás, né, os televisores não possuíam legenda. Então, às vezes, né, está em casa com a família, assistindo novela, pergunta, olha, falando o quê? Por exemplo, pergunta para a irmã. Não, peraí, tô vendo. E ele falou o quê? Não, espera. Ai, fico incomodado com isso, é uma situação muito ruim. Então, ele falou o quê? Aí tudo bem, ela vai e me explica em um breve resumo. Eu fico bem incomodado com isso. E também, por exemplo, às vezes as pessoas surdas, ouvintes, quando posso conversar por meio da língua de sinais, eu fico muito satisfeito. É um momento muito prazeroso, realmente, dessa forma. Então a surdez a gente considera uma deficiência ou uma diferença? Para nós ouvintes, principalmente os ouvintes que não convivem com os surdos, responde prontamente que os surdos têm uma deficiência. Mas para os surdos, e mesmo para os ouvintes que convivem com os surdos, responde que não, que isso é uma diferença. Por quê? Se eles usarem as linguagens apropriadas para eles, ou seja, linguagem de sinais, eles conseguem ter uma vida plena, satisfatória e totalmente capazes como qualquer outro ouvinte. Então, se considera que eles não têm uma deficiência, eles são diferentes e a gente tem que conviver com eles ou relacionar com eles com essa visão e respeitando essa diferença. Então, a partir da língua dos sinais, os surdos conseguem se comunicar perfeitamente e com isso podem ter escolas, né, em que eles vão estudar e aprender todas as disciplinas como os ouvintes e principalmente a criança surda, ela consegue se desenvolver mental e emocionalmente. Inclusive os ouvintes que conhecem bem a língua dos sinais comentam que a linguagem dos sinais ela é muito mais rica em detalhes do que a nossa linguagem oral. Então, se eles conseguem se comunicar bem, compreender o mundo perfeitamente, o maior problema que eles têm hoje é o preconceito. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos surdos. Fala-se que 90% a 95% dos surdos nascem em famílias de ouvintes que não sabem como lidar com a criança, não conhecem o mundo dos surdos e não permitem o convívio dos surdos entre eles e nem dentro da própria família, porque o surdo fica alijado da conversação da família. Então, é muito falado dos surdos comentarem que eles, por exemplo, na hora do jantar, eles ficam sentados numa mesa sem saber do que está acontecendo, porque eles não conseguem ouvir. Bom, isso depende de que família e de que criança surda que a gente está falando, porque o contexto que a gente tem é muito diferente nos dois casos, se a gente estiver falando de uma criança surda que nasceu numa família ouvinte e se a gente estiver falando de uma criança surda que nasceu numa família surda. Então tem uns dados que a Ronice Quadros, né, que é uma pesquisadora importante da área, traz num dos textos dela, de que 90% das crianças surdas 95% nascem em famílias ouvintes. Isso é uma grande dificuldade, né, de como lidar com essas crianças, porque quando elas nascem na família surda, é muito fácil, desde pequenininha elas já estão expostas à língua de sinais, que é a língua natural dos surdos, e a partir disso elas já vão balbuciar em libras, elas já vão fazer, né, os primeiros contatos com a mãe, com o pai, com a família em libras, mesmo que sejam ainda sinais do bebê, né, sinais simples. No caso da criança que nasce numa família ouvinte, que é a grande maioria, a gente tem uma dificuldade muito maior, né? Em se tratando de Brasil, acho que a gente ainda tem uma dificuldade ainda maior, porque não existe uma orientação aos pais assim que a criança nasce surda, né, ou deficiente auditivo,
E a gente consegue identificar isso, seja por meio de um exame de orelhinha, né, ainda na maternidade, ou seja nos primeiros meses de vida, quando a criança não responde aos estímulos sonoros. A partir desse momento que a gente consegue identificar, a nossa orientação é a busca de um médico. E a partir do momento que a gente busca o médico, a orientação que a gente vai ter é muito no sentido de resolver aquele problema localizado no ouvido, né, de não audição. E aí, como a gente lida com essa criança? A gente não tem uma orientação no Brasil, em outros países a gente encontra isso, mas de formação desses pais na língua natural da criança, que é a língua brasileira de sinais. Então a gente vai tentar buscar diversos caminhos até a gente conseguir encontrar esse. E no meio desse processo todo existe um estranhamento muito grande, porque somos ouvintes, temos nossa língua natural, né, no nosso caso o português, numa lógica de língua falada que é totalmente diferente da língua brasileira de sinais, que é uma língua visoespacial. Então é muito difícil realmente esse início de lidar com essa criança. A fase inicial muitas vezes está relacionado a esse processo de ir ao médico, tentar resolver o problema físico, né, da criança, que é a possibilidade do implante coclear ou dos aparelhos de amplificação auditivos, e que muitas vezes não resolvem o problema. Além disso, os médicos encaminham muito para as fonos, e as fonos historicamente no Brasil têm uma orientação muito da oralização, e esse é um processo muito complicado para a criança surda. Ela vai precisar muito tempo para conseguir fazer aquilo que a gente chama de leitura labial. Então, geralmente são os adolescentes ou adultos que vão conseguir ter um bom desempenho na leitura labial, né? E conviver facilmente com o português falado. Mesmo os adultos, se você tiver um grupo de surdos e que faz uma leitura labial com grande facilidade, ele vai preferir uma interpretação em Libras, porque aquilo ali é a língua dele, é a forma com que ele tem mais facilidade de entender o mundo e as pessoas. Então, que dirá a criança que ainda não faz essa leitura labial, né? Qual é a dificuldade dela viver dentro de uma família de ouvintes? Nesse contexto, qual que é a grande importância da gente inserir a linguagem de sinais desde os primeiros meses de vida? Quanto mais cedo a criança tiver acesso à língua natural dela, mais vai ser propício o desenvolvimento dessa criança. Se ela tiver um acesso muito tardio, ela vai ter um processo muito complicado de entendimento do mundo mesmo, porque a língua de sinais é a forma que ela tem de entender o mundo. Depois o português vai entrar como uma segunda língua, mas para ela se conhecer, se entender como parte do mundo, ela precisa da língua, né? Então aí a gente pode trazer também o Oliver Sacks naquele livro Vendo Vozes, que é um livro muito interessante que ele tem, né? Que é um neurocientista. Ele vai trazer que se a pessoa não tem uma linguagem, ela não pensa, porque a gente pensa em cima de uma língua, em cima de uma linguagem. Então você suprimir isso, não dar o direito da criança a ter uma língua desde pequena e forçar que ela oralize numa segunda língua que não é a natural dela, é um processo complicadíssimo, né? Você vai gerar realmente um déficit cognitivo que não é o problema da surdez, e sim da deficiência, da ausência da linguagem e da comunicação, né? E essa só vai poder se dar nesse primeiro momento por meio da língua de sinais. Então, como lidar com essa criança? O ideal era que a gente aprendesse o mais breve possível, né, nós pais, familiares, a língua de sinais, e que a gente também se aproximasse de grupos surdos, associações de surdos, membros da comunidade dos surdos, porque esses são os grandes representantes que vão poder fazer a ligação desses dois mundos, né, o nosso mundo dos ouvintes e o mundo da criança, que é o mundo dos surdos. Então, o principal para lidar com uma criança é aprender a língua de sinais desde muito novinhos, né, e inseri-los nesse mundo da cultura surda. Este depoimento é muito importante para a gente compreender que quando os pais insistem somente na oralização com a criança surda, principalmente a pré-lingual, ela fica isolada socialmente, não consegue se comunicar, e ela é tolhida de
conhecer o mundo e de expressar para os pais as suas angústias, os seus medos, né, as suas dificuldades. Então, ela não consegue nem pensar, porque, segundo alguns neurocientistas, se a pessoa não tem uma linguagem, ela não consegue desenvolver o pensamento. Então, qual a importância da Libras nesse processo? Então, a importância da Libras, para além da criança, né, que no desenvolvimento dela é importantíssima a presença da Libras, porque senão ela não vai ter como pensar realmente, não vai ter como articular o pensamento e se comunicar. A importância é enorme da família, e não só o núcleo mais próximo, pai e mãe, mas da família como um todo ter domínio da língua para poder se comunicar com essa criança. Porque senão ela vai estar cesseada da linguagem num espaço que é um espaço de grande importância, que é o espaço familiar. Então, como que ela vai entender o mundo se mesmo dentro da própria família ela está restrita, né? Se num contexto de familiar, de almoço, de jantar numa mesa, ela está totalmente isolada, né, do mundo dos ouvintes, porque ela não está entendendo nada do que o pai e a mãe estão falando, ou numa situação familiar de um encontro familiar maior, né, com os avós, tios, ela está isolada também no mundo, enquanto todos os primos estão brincando e oralizando, ela está num mundo que ela não consegue compreender nada daquilo lá. Então a tristeza, né, e a falta de estímulo que essa criança está recebendo, além dos elementos que são muito importantes na educação de uma criança, que está relacionado à relação de carinho, de aproximação, ela se dá também por meio da linguagem, né? Então é a grande importância desses familiares poderem se comunicar com essa criança por meio da Libras, senão ela está isolada mesmo. Dessa forma, compreendemos que é fundamental que a criança tenha contato com a língua dos sinais o quanto antes, o mais cedo possível, para que ela possa desenvolver a sua linguagem com os pais, com os familiares. Mas aí muita gente se pergunta, mas não existem os aparelhos auditivos ou mesmo os aparelhos cocleares para que elas possam se comunicar? Quase todo mundo já deve ter visto aqueles filmes da criança quando escuta pela primeira vez com implante coclear. É bastante emocionante. Então esses aparelhos não podem resolver esse problema? Muitos médicos e mesmo fonoaudiólogos defendem o modelo clínico-terapêutico, ou seja, o uso dos aparelhos para minimizar a deficiência do surdo e eles poderem ouvir. E educar esses surdos com a oralização. Essa é uma tendência bastante forte entre os médicos. Vamos então agora conhecer os principais tipos de aparelhos de surdez para crianças que têm a surdez total ou parcial. Para entender como estes aparelhos funcionam, é necessário conhecer um pouco sobre a anatomia e o funcionamento da orelha. A orelha pode ser dividida em 3 partes: externa, média e interna. A membrana do tímpano, que é responsável por captar as vibrações do som, divide as porções externa e média da orelha. Na porção mediana ficam situados os 3 ossículos da audição, que são responsáveis por transmitir à orelha interna os sons que chegam ao tímpano. Já a orelha interna é formada pela cóclea, que é o órgão que transforma as vibrações mecânicas dos ossículos em impulsos elétricos e os envia ao cérebro através do nervo auditivo. Nos casos de surdez leve, moderada e até severa, a opção se dá muitas vezes por aparelhos auditivos amplificadores, que têm tido grande avanço tecnológico. Alguns dos aparelhos atuais podem mudar seus programas de funcionamento sozinhos, conforme o padrão de barulho do ambiente. Do ponto de vista externo, os aparelhos auditivos vêm se tornando cada vez menores e mais estéticos, trazendo conforto físico e psicológico aos usuários. Nos casos de surdez profunda, esses aparelhos não apresentam eficiência, sendo indicado o uso de implantes cocleares, também conhecidos como ouvido biônico. Então, o implante coclear é um aparelho que ele é implantado no cérebro, então ele fica fixo. E é importante saber que a pessoa que tem implante coclear, ela não passa a ouvir como a gente, ela passa a escutar alguns sons.
e, pelo que eles falam, sons bastante metálicos. Vamos agora então conversar com a Maria, que é a mãe de uma criança surda e que fez o implante coclear, para saber a opinião dela e como que ela vê o implante coclear, o desenvolvimento de sua filha. Então, a Yasmin é implantada há quase 7 anos, hoje ela está com 11 anos e isso foi muito importante para o desenvolvimento dela da fala, já que ela convivia só com pessoas ouvintes. Mas, apesar de estar ouvindo e falando, ainda tinha muita dificuldade, muito vocabulário, muitas palavras. Então, ela mesmo mostrou interesse em conhecer o mundo do surdo, que é o mundo de quem fala só em Libras, de quem comunica só com, basicamente, em Libras. Então, nós começamos a fazer um curso de Libras para ela aprender o básico, mas ela mostrou mais interesse em conviver. E a convivência dela veio aqui para o projeto, que é onde ela convive com outras crianças iguais a ela, que tem o mesmo problema auditivo que ela. E ela não se sente sozinha no mundo, que ela sabe que tem mais algumas pessoas, outras pessoas que são iguais a ela e que dividem a mesma experiência. Nós, como mães também, participamos do projeto trocando experiências com as nossas crianças, porque às vezes a gente tem uma dificuldade, mas a gente não sabe com quem ou como comunicar. E outra mãe que tem uma criança exatamente igual, não é exatamente igual, mas é surda também, então ela consegue nos auxiliar e acaba desenvolvendo, ajudando no desenvolvimento da criança. Para você ouvir, é bom? Então, aí você usa o aparelho por quê? Porque bagunça. Ah, muita bagunça, você ouve muito barulho, né? E as amigas na sala de aula? Dá pra conversar? Ah, com a sua irmã, você gosta de conversar com a sua irmã? Quando faz muita bagunça é ruim. Porque fica muito barulho no seu ouvido, né? Aí você não gosta, aí você tira o aparelho, né? E na sala, com a professora, quando você está estudando? A matemática você já faz tudo sozinha, né? Porque você entende o que a professora fala com você, não é? Isso. Então, como vimos, o implante coclear, os aparelhos, não fazem os surdos escutarem igual a gente. É completamente diferente. E por isso, a decisão dos pais entre fazer um implante coclear que é fixo e permanente ou trabalhar a língua dos sinais não é uma decisão fácil. Vamos agora, então, conhecer a opinião de alguns surdos em relação ao implante coclear, né, que passaram por essa experiência e que podem falar da vivência. Bem, a minha opinião envolve 2 aspectos. Um deles seria a área médica, por exemplo. Quando as pessoas obrigam os surdos a serem oralizados. Isso é ruim. Eu percebo que isso é ruim, porque realmente há um audismo envolvendo isso, há uma opressão em relação aos surdos. Então essa é a minha opinião quanto a isso. Não acho que a obrigação seria o mais apropriado. Então o surdo tem que escolher qual o caminho, ele se sente mais feliz. O que ele pensa para o futuro dele? O que ele acha que seria melhor? Seria o oralismo ou a língua de sinais? Então é o caminho que ele tem que escolher. Então o que ele sente quanto a isso? Então a sociedade obriga, então isso é muito ruim. Eu não concordo com isso. Tem um outro aspecto também, que envolve o implante coclear, o oralismo, né? Mas às vezes é a família que decide pelo surdo. Então enquanto é criança, recém-nascido, então faz o implante. Então eu não sou contra a família. Eu preciso respeitar a família da mesma forma que eu quero ser respeitado por utilizar a língua de sinais. Então se eles utilizam o oralismo, tudo bem. Mas é a vontade deles o que eles decidirem. Então, eu não acho que seja o mais adequado o oralismo. Eu prefiro a língua de sinais realmente. Eu tenho um amigo que ele é surdo.
E desde sempre, ao longo de todo o crescimento, ele foi oralizado, fez o implante coclear, mas ele não se sentia bem, não se sentia feliz. Então, quando ele se envolveu com a comunidade surda, ele foi percebendo aquilo e se sentiu muito satisfeito por aprender. Teve uma aquisição de língua rápida, foi muito mais confortável adquirir a língua de sinais. Ele pôde se expressar muito melhor a partir desse contato com os surdos. E ele tirou o implante. Ele não utiliza mais o implante coclear. Ele não quer. Então é a escolha que ele fez. Bem, em minha opinião, se eu tivesse um filho surdo, eu ia ficar muito feliz por ter um filho surdo. Porque eu não ia fazer um implante nele. Eu ia realmente ensinar a língua de sinais, porque é a língua natural dele. A gente poderia se comunicar perfeitamente por meio da língua de sinais. Eu iria ensiná-lo e a gente ia interagir, ele ia aprender. E agora, o implante coclear, a pessoa, vocês acham que é perfeito? Por exemplo, é da mesma forma uma pessoa que tem um braço amputado. E daí ela utiliza uma prótese mecânica. Os movimentos das mãos é perfeito? Não, não são perfeitos. Então, da mesma forma, acontece com o implante coclear. Não é perfeito, ele não vai ouvir plenamente. Então, eu não utilizaria o implante coclear no meu filho. Eu quero que ele utilizasse a língua de sinais e poderia desenvolver perfeitamente. Bem, pensemos no hospital. Quando a criança nasce, a criança surda nasce e imediatamente precisa ser implantada, eu não concordo. Porque o médico precisa explicar, às vezes ele pode pensar na questão neurofisiológica, mas a minha opinião relaciona o seguinte: quando há o nascimento de uma criança surda e logo fazer o implante, não. Eu penso que é preciso saber qual é a perda auditiva. Se ela tiver uma perda profunda, não adianta fazer o implante, que ela não vai ter um desenvolvimento pleno. Então, dependendo da perda auditiva, se for leve ou moderada, talvez haja um implante. Mas precisa talvez ser uma escolha dessa pessoa e ela também precisa saber a língua de sinais. Então eu penso que o mais importante seria realmente ela compreender a língua de sinais, aprender e posteriormente, se optar, fazer o implante coclear. Bem, então sobre a minha vida. Ao longo do meu crescimento, eu sempre fui ao fonoaudiólogo para ser oralizada. Sempre, todo o meu crescimento foi dessa forma. Utilizava a prótese auditiva, que me ajudava de alguma forma. E a minha família sempre me motivou, sempre me estimulou a ir ao fonoaudiólogo. E eu fui aprendendo esse processo da oralização ao longo do meu crescimento. Bem, mas hoje, eu percebo que a maioria dos surdos, a família sempre obrigou a todos serem oralizados, a proibir a língua de sinais, achava que a língua de sinais era feia, era coisa de macaco. Então achava que o método oralista era o mais adequado. Mas a minha opinião, realmente, é que o surdo precisa esperar. Ele tem que, ao longo do crescimento dele, ele tem que escolher o que ele prefere, se seria ser oralizado ou utilizar a língua de sinais, ou fazer um implante coclear. Então depende de cada um, não pode haver uma opressão, uma obrigação em relação a essas pessoas. Bem, por exemplo, se eu tiver um filho surdo, eu primeiramente vou sinalizar o tempo todo com ele, para construir a identidade com ele, oferecer informações e a partir do momento que ele se desenvolver, se ele tiver vontade de ser oralizado, tudo bem. E também utilizar a língua de sinais, porque isso pode facilitar a comunicação dele com a sociedade. Então isso facilita realmente. Então conhecemos o método ou o grupo de pessoas que acha que tem que ser trabalhado um modelo clínico-terapêutico, ou seja, a partir de aparelhos diminuir a deficiência do surdo para ele que possa ouvir e ser oralizados. Já outro grande grupo acha que os surdos devem ser tratados como diferentes e serem instruídos ou educados a partir da língua de sinais, que é a linguagem natural deles. Então, se a criança surda for desenvolvida com a linguagem de sinais, ela tem todo o potencial de qualquer outra criança ouvinte. Basta usar a linguagem correta e apropriada para ela. Mas a cultura dos surdos é totalmente diferente. Por isso é fundamental o convívio entre os surdos, para que esse objetivo possa ser alcançado. Bem, é muito importante
um contato entre os surdos, porque eles podem sinalizar, desenvolver a própria identidade, valorizar realmente a língua de sinais. Um contato quando a gente percebe que está entre os pares. Então a gente pode contar piadas, a gente pode utilizar expressões faciais, corporais. Então isso é muito importante porque é uma característica muito visual. Agora, quando há um surdo que está no meio dos ouvintes, o surdo tem que utilizar alguns gestos, então os ouvintes acabam rindo, há uma interação também. Mas o mais importante é o encontro, o contato realmente entre os surdos, porque eles podem combinar viagens, pode ter várias manifestações culturais com piadas e realmente valorizar e enaltecer a língua de sinais. Agora, quando há o contato com os ouvintes, tem um processo de usar gestos, tentar se comunicar. Mas o melhor realmente é o contato de surdo-surdo, porque tem mais acesso às informações, a muitas coisas. É muito importante realmente valorizar esse processo. Então, os surdos, ele precisa sempre estar inserido em locais onde ele possa encontrar outros surdos, como associações, e possa interagir com esses outros surdos, independente dos lugares, de escolas, igrejas, comemorações. É importante essa interação entre eles, de forma que ele possa adquirir e ter contato. E também pode ter contato com as pessoas ouvintes, seja com familiares, amigos. E pode estabelecer interação também com as pessoas ouvintes, né? E os ouvintes também respeitar que o grupo de surdos eles possuem sua cultura. A língua de sinais, que é a sua primeira língua. E também esses dois grupos interagirem. O grupo de surdos e o grupo de ouvintes. Então os ouvintes sabem que os surdos têm essa cultura da mesma forma que os surdos sabem que os ouvintes têm a sua cultura. Mas eles podem estabelecer uma troca também. Assim, essa decisão de como lidar com os bebês ou as crianças surdas, principalmente em famílias de ouvintes, é muito difícil, porque os pais não conhecem essa realidade. A maioria dos pais acha que o uso de aparelhos vai solucionar o problema da criança, que ela vai passar a ouvir como a gente, e o que não é verdade, como a gente viu. Então os bebês, filhos de pais que conhecem Libras, aprendem essa linguagem muito rapidamente. A experiência tem mostrado que eles aprendem, inclusive, mais rápido do que a língua oral, a linguagem oral. Então eles aprendem muito rápido. E isso é muito importante para o desenvolvimento da criança e para a relação da criança com os pais. Por isso é muito importante os pais de crianças surdas aprenderem a língua de sinais o mais rápido possível para poder se comunicar com a criança. E a criança deve aprender a língua de sinais, como a gente falou, o mais rápido possível. Mas fundamental dela aprender antes de 5 anos de idade. Além da importância do aprendizado da Libras, a criança precisa disso precocemente, porque a gente precisa respeitar os períodos de desenvolvimento da criança. Assim como a criança ouvinte, a gente consegue seguir, né? Tem o período de pré-linguagem, o período de linguagem, com o surdo é a mesma coisa. Se a gente não respeitar esses períodos de desenvolvimento da criança e ela não se comunicar, porque ela não tem língua ainda, ela vai perder muito e não tem como recuperar esse período depois. Então, até os 5 anos, ela precisa ter bem estruturada essa comunicação para ter uma série de processos que a comunicação favorece a ela, né? Entendimento espacial, entendimento da cognitivo associado à linguagem, uma série de aspectos aí que são importantíssimos nessa fase. Então a língua dos sinais ela apresenta uma grande complexidade, como toda linguagem completa. E a língua dos sinais, por ser espacial e trabalha muito as feições, né? Então isso é importante para a linguagem de sinais. Vamos ver essa importância agora com a professora Thaís. Existe uma diferença muito grande no aprendizado da língua brasileira de sinais e do português para a criança. A Libras como primeira língua, língua natural, e a português como segunda língua. Por que que existe? Porque a lógica de aprendizado é totalmente diferente. E a criança, assim como o adulto, vão ter muita dificuldade de fazer essa transição, porque ela não tem um correspondente, a língua não é correspondente. Então, vou dar um exemplo para tentar esclarecer isso. A minha filha, no processo de escolarização dela, foi solicitado que ela usasse uma palavra que se iniciava com B, numa das atividades em escola.
E o B na Libras tem essa configuração de mão. Então, se a palavra se inicia com B, o esperado é que ela fizesse na Libras, mas com as configurações de mão, uma palavra como bola, por exemplo, né? Essa é uma palavra sinalizada a partir do português. O que ela fez? Ah, muito legal, uma palavra que começa com B, ela fez amigo. Né? Amigo é uma palavra, mas amigo não começa com B, amigo começa com A. Por que ela fez amigo pedindo uma palavra que começa com B? Porque a configuração de mão do B é essa. Então a lógica de uma língua não existe correspondência entre essas duas línguas, é totalmente diferente, né? E a gente acha às vezes que a gente não dá valor para Libras enquanto língua, a gente acha que existe uma fragilidade, que são sinais mímicos ou qualquer outra invenção dos surdos para se comunicarem. Não, ela tem uma complexidade muito grande, é uma língua totalmente estruturada. Só que não existe correspondência no português, então daí é que vem a grande dificuldade, né? O surdo não vai ser alfabetizado. É impossível alfabetizar um surdo, porque o que é o processo de alfabetização? O processo de alfabetização é quando a gente transfere a nossa língua falada para uma língua escrita. Não existe possibilidade de transferir a Libras para uma língua escrita, e essa transferência não é o português escrito. Então aí que está a grande crise, né? O porquê dessa dificuldade. E o surdo não vai escrever como ouvinte, por mais que ele tenha muita leitura, existe uma diferença na escrita do surdo, porque a lógica da língua é totalmente diferente. Outra dificuldade para o aprendizado do português, para a criança surda, é que ela não tem o retorno auditivo como nós temos, ouvintes, para aprender uma palavra, né? A gente está muito baseado no retorno auditivo, então a gente fala as sílabas, entende os sons das sílabas e a partir disso a gente reproduz, né, na escrita. O surdo não tem isso, né? O surdo que é bilateral profundo, né, que não tem nenhum retorno auditivo, ele tem que contar apenas com a memorização das palavras. Então, como que ele vai conseguir construir uma palavra, mesmo que ela seja uma palavra simples, como casa? Ele não tem a sonoridade para ajudar, então ele tem que decorar a sequência de letras, que casa é composto por C mais A mais S mais A. Essa é a sequência que ele tem que decorar, mesmo para as palavras mais longas, ele vai ter que decorar a sequência de letras. Então o aprendizado é muito complexo, né? Demanda um processo de memorização exaustivo. Então, nesse processo, como fazer a tão importante inclusão social? Como, por exemplo, escolher a escola para o seu filho, uma vez que a gente não tem, praticamente no Brasil, escolas desenvolvidas para os surdos, né? As escolas bilíngues como o INES. Então, a gente tem que optar pelas escolas tradicionais que são integrativas. Agora, essas escolas, elas não têm a capacidade de uma escola bilíngue enquanto o INE. A inclusão dos surdos dessa forma é dificultada, porque a escola ela tem toda a estrutura para os ouvintes, ela tem todo o método de educação para os ouvintes. Na escola também o surdo enfrenta grandes desafios e a família dos surdos também. Por quê? Porque essa inserção na escola não é algo simples. A gente tem diversos modelos de escolas, mas aqui a grande parte dos surdos está inserida numa escola inclusiva, né? Poucos têm a oportunidade de estudar em uma escola bilíngue ou um outro modelo que favoreça o desenvolvimento da criança surda de forma mais completa. Então, quando eles estão inseridos em uma escola inclusiva, a proposta da escola inclusiva é dentro da lógica da oralização. E o surdo vai ser inserido nessa escola e tem grandes desafios para que ele consiga ser inserido de forma efetiva, né? Essa inclusão, algumas vezes, acontece só do ponto de vista social, e que quando isso acontece já é um avanço, porque algumas escolas nem isso a gente tem um único surdo presente e ele isolado o tempo todo, ninguém sabe Libras, ninguém conversa com ele fica alheio ao processo todo. Em algumas escolas a gente tem a inclusão social acontecendo, né? Então eu vivenciei no meu processo com a minha filha essa inclusão social muito bem estabelecida nas escolas que ela entrou. Isso é de uma riqueza enorme, as crianças da escola aprenderem Libras, os professores se dedicarem para ter uma noção básica de Libras.
para que exista uma comunicação ali dentro, porque o processo de socialização da escola é muito importante, para além do processo cognitivo, né, de desenvolvimento intelectual da criança. Mas isso só não basta. Tem uma outra etapa aí dentro do processo de escolarização, que é a inclusão educacional. E essa é a mais difícil de acontecer. Porque o grande desafio dessa é que o processo de formação do surdo dentro da escola precisa ser construído dentro da lógica da linguagem de sinais. E isso precisa de uma adaptação pedagógica dos professores que trabalham com esses surdos, em adaptar materiais e processos, né, estratégias didáticas para esse grupo ou para esse único surdo que está presente na escola. E não só isso, depende da fundamental importância de um intérprete. Porque o intérprete para o surdo é assim como a rampa é para o deficiente físico. Precisa do intérprete para que seja garantida a acessibilidade do surdo dentro da escola, porque senão é como se ele estivesse estudando numa escola de grego, ele falando português. Na verdade é muito mais complexo que isso, porque não segue uma língua oral, né? Nesse caso as duas línguas seriam orais. Então é muito mais complexo que isso. Então a garantia do intérprete é a mínima condição para que o surdo consiga se comunicar e participar do processo educativo, mas vai muito além disso. Agora, mesmo a garantia do intérprete não é uma coisa fácil, mesmo a gente sabendo que isso é uma garantia firmada em lei, né? Muitas vezes a gente tem que entrar com buscas judiciais para que, de fato, isso seja garantido. Além do estímulo familiar e do estímulo adequado na escola, o surdo precisa da convivência com a comunidade surda. É fundamental desde muito cedo. Porque é só por meio dessa comunidade que ele vai desenvolver a identidade surda e vai poder se apropriar da cultura dos surdos. Então é muito comum os surdos conviverem com muito mais ouvintes quando crianças do que com surdos. Mas a partir do momento que eles entram em contato, a identificação é tão forte, né, por se tratar de pessoas que seguem uma mesma lógica de pensamento e cultural, que eles vão se aproximar muito. E essa aproximação é a grande riqueza. Só a partir disso que o surdo vai conseguir se desenvolver completamente. Então, a gente não pode negá-los esse contato. Agora, é claro que é importante também a convivência com os ouvintes, né? E o entendimento de que o ouvinte também precisa dominar a língua do surdo, porque senão ele não vai estabelecer uma comunicação completa, né? Então depende disso. Vamos conhecer agora, então, a experiência de um professor universitário com mestrado e que é surdo. Bem, há muito tempo, a minha mãe ficou preocupada, porque não sabia como fazer, porque eu nasci surdo. E ela foi a várias escolas, procurando qual que seria uma escola mais adequada para os surdos. E era difícil encontrar, porque onde eu utilizaria a língua de sinais. Então ela foi em várias e encontrou uma escola. Eu tinha 6 anos de idade quando eu me inseri nesse espaço. Havia várias crianças surdas e eu fui até lá. E eu fiquei muito envergonhado, era muito tímido. Eu não conhecia as crianças. E com o passar do tempo eu fui conhecendo. Mas eu utilizava gestos com eles. O professor não sabia Libras. Não havia intérpretes também, isso faz muito tempo. Nada por meio da Libras era utilizado. E com o passar do tempo, mais ou menos por volta de 10 anos de idade, eu comecei a compreender melhor as coisas. Eu comecei a ter conhecimento de mundo. Realmente conhecer como era esse espaço dos surdos. E fui aprendendo os sinais, por exemplo. Me ensinaram o sinal de árvore. Eu falei, esse sinal o que era? Eles me mostraram, olha, é uma árvore. Então daí eu fui aprendendo os sinais e me apropriando realmente da língua. Fui tendo contato com esses surdos, porque a minha primeira língua é a língua de sinais. Eu fui tendo contato com os outros surdos e fui aprendendo realmente. Então, isso foi no ensino fundamental 1, da 1ª à 4ª série. Posteriormente, eu fui para outra escola, onde estudei da 5ª à 8ª série, o Fundamental 2 e o ensino médio. Mas lá não havia língua de sinais. Lá era um processo de inclusão que estava se iniciando. Então o professor não sabia Libras, não havia intérpretes. E foi muito difícil, porque eu tive várias barreiras, eu não conseguia entender o que estava sendo dito.
Então, por exemplo, o professor falava oralmente e eu não conseguia compreender, achava difícil. Então eu ficava sempre sentado com um colega e ia copiando o que ele estava escrevendo. Então, posteriormente, houve o dia da prova. E então, quando eu vi a prova, eu falei, não sei nada. Eu fiquei muito assustado, não sabia responder nada da prova. Então, eu fiquei desestimulado e fui embora para casa. Chegando em casa, minha mãe viu que eu estava chorando, ela falou, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, eu não quero saber da prova. Ela falou, calma. Eu falei, não, desisto, não quero mais a escola, não quero. Ela falou, olha, você vai sim, vai tentar novamente. Eu falei, tudo bem. Então eu retornei à escola e me esforcei, tentei aprender, lendo várias coisas nos livros e consegui. E fui me desenvolvendo. Não havia intérpretes. Posteriormente, eu fiz o vestibular, o processo seletivo, para ingressar numa faculdade. E não havia intérprete também nesse vestibular. Então consegui passar numa universidade. E fui estudar o curso de pedagogia. E lá já havia intérpretes. Porque respeitava a lei que dizia sobre a Libras, porque era um direito meu ter acesso às informações por meio da Libras. Então havia intérpretes nesse espaço. Então daí por meio da Libras eu fui compreendendo todas as informações, me formei em pedagogia e também sou graduado em letras Libras. Mas lá não havia intérpretes nesse curso porque todas as aulas eram em Libras diretamente. Então todos os professores utilizavam a Libras como língua de instrução e também concluí o mestrado. Então foi muito difícil, mas eu fui melhorando e fui progredindo. Vamos conhecer mais alguns problemas enfrentados na escola com a Leuciane. Bem, houve vários problemas na escola, na época que eu estudava. Por exemplo, professora de português, né? Ela fazia atividades como ditado e eu não entendia o que ela estava dizendo. Aí às vezes eu falava, olha, é B, C, eu ficava com dúvida se era P, B. Ela falava, não, tá errado. Eu falei, então eu escrevi qualquer palavra. Aí a professora, não, tem que fazer de novo. Eu falei, mas eu não consigo. Ela dava errado. Foi e me beliscava. Eu falei, nossa, ficava com muita raiva, eu não entendia o que era para responder. Eu chorava, ficava muito triste. E também, né, eu tinha uma colega que sentava ao lado. Né, o professor ia escrevendo, ia falando oralmente, essa colega ia copiando e eu copiava tudo o que essa colega escrevia. E às vezes algumas pessoas não gostavam que eu sentava perto, que pensava que, não sabe nada, não sabe responder, você não sabe fazer nada, não sabe nenhuma resposta. E era realmente isso que acontecia, porque era muito difícil, eu não sabia o que responder. Então o professor não tinha uma metodologia, não fazia nenhuma organização adequada para os surdos. Era uma aula diretamente direcionada aos ouvintes. Então eu tentava ler e as coisas em português não entendia nada. Então por isso eu tinha que sentar junto, algum colega e copiando. Mas eu não desenvolvia. E também pagava aulas de reforço para tentar me ensinar, mas eu também não aprendia, eu não conseguia desenvolver. Então eu ficava muito triste, eu tentava me esforçar para estudar, mas era muito difícil. Eu chorava muito, foi um sofrimento grande esse processo de escolarização. Eu não conseguia escrever o português adequado. Então eu ficava, como assim? Todos conseguem e eu não? Eu ficava muito triste com isso. Todo mundo melhorando e eu não. Eu me esforçava, mas eu não conseguia entender o motivo. Será que eu tenho algum problema? Então eu ficava muito triste, chorava. Eu falava com minha mãe, olha, eu não quero voltar à escola. Minha mãe falava, não, minha filha, calma. E minha mãe sempre ia conversar com o diretor na escola, mas não adiantava. Ninguém sabia nada como fazer, então eu chorava muito e tentava me esforçar. Daí quando terminei o ensino médio, né, algumas pessoas têm saudade, mas eu não tenho saudade dessa época, porque eu lembro de todo o sofrimento e os problemas que eu passei. A língua dos sinais, por ser bastante espalhafatosa, ela causa certa estranheza nos ouvintes e isso aumenta o preconceito com os surdos. Vamos ver como que as feições e a estrutura da língua, conhecer a estrutura da língua dos sinais é importante para você compreender o porquê que essa linguagem é feita dessa forma. Um elemento que é importante para a gente começar a se aproximar do mundo dos surdos e que no início para nós ouvintes é um grande estranhamento, é a estrutura da língua de sinais, né? A gente logo de cara tem um preconceito muito forte com a língua. Ela parece esquisita, muito exagerada, né? Com muitos sinais. A gente até pensa se não daria para ser mais discreto.
Mas isso é um preconceito grande nosso, um enorme preconceito que distancia mais esses dois mundos. Porque essa sim é a estrutura da língua. Por que tem tanta expressão facial e tanta expressão corporal? Porque isso é parte da língua. Eles usam dessas expressões para ampliar algo que eles querem dizer, deixar mais importante, dar intensidade para a fala, né? E isso, a expressão é muito importante. Então, ela é um elemento dentro da língua. Assim como para nós, dentro da língua portuguesa, a gente vai ter outros elementos que vão compor as nossas expressões. É de fundamental importância e é parte constituinte da língua. Então, se a gente não romper essa primeira barreira, essa é mais uma das dificuldades de convivência entre esses dois mundos. Bem, a Libras, ela realmente é uma língua. É a segunda língua oficial do Brasil. Mas para os surdos, ela é a primeira língua. Porque é uma língua de expressão, de comunicação, que permite aos surdos expressar qualquer ideia. E ela possui todos os níveis linguísticos das outras línguas. A sociedade às vezes pensa que, por exemplo, algumas pessoas sempre me perguntam: Libras é o quê? Seria mímica? Gestos? Parece que é um desprezo quanto à língua, não vê um valor realmente. Acha que é uma língua que não possui conceitos, que não permite a abstração de ideias. Então acha também que há uma língua universal de sinais. Não, mas isso é um mito, isso não é o correto. Então é importante a gente compreender, claro, que a Libras e as línguas de sinais, elas possuem sua gramática própria. Elas possuem todos os níveis linguísticos, fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, pragmáticos, assim como todas as línguas. Então, há provas disso que ela possui todas as regras e é uma língua complexa, assim como as línguas orais auditivas. E ela permite a expressão de qualquer ideia, ela tem um valor realmente. Então, ela permite a abstração de ideias e aos surdos de se expressar. É uma língua natural do povo surdo. Então, porque ela também traz uma cultura que é inerente a ela. Às vezes as pessoas acreditam que há uma língua universal. Não há. São línguas, cada país tem a sua língua de sinais. Eu já visitei o Uruguai e chegando lá, eu tentei me comunicar, achando que seria talvez mais fácil. Não, mas era outra língua de sinais lá. Então foi difícil a comunicação. Isso prova realmente que cada país tem a sua própria língua. Então eu fui aprender também a língua de sinais deles. Então a Libras é dessa forma. Neste processo não reconhecido pelos ouvintes, os surdos são alijados da sociedade de diversas formas. Então eles enfrentam diversas dificuldades pelo não conhecimento pelos ouvintes dessas dificuldades com os surdos. Bem, então há uma organização realmente de uma luta da comunidade surda, do oferecimento, da necessidade de oferecer uma prova em língua de sinais. O Enem, por exemplo, que é muito mais fácil a prova ser diretamente oferecida na primeira língua. Então, seja as questões quanto as alternativas. Então, seria muito mais adequado a prova dessa forma. Os surdos precisam, então, dos seus espaços e convívio com outros surdos para se desenvolverem plenamente e desenvolver a sua cultura. Por isso, as organizações dos surdos também são muito importantes. Vamos agora, então, conversar novamente com a Leuciane, que é presidente da Associação dos Surdos de Ponte Nova. Eu vou explicar para vocês a importância da associação. Porque por meio da associação, a sociedade pode compreender que o surdo pode se desenvolver, seja por meio de cursos. Então há cursos específicos de Libras para surdos e para ouvintes. E há um desenvolvimento de ambas as pessoas. Então é importante ter esse contato, esse desenvolvimento na língua de sinais. E a associação sempre organiza a questão da área educacional, a questão da área médica, de forma a orientar as pessoas. Ela pode auxiliar o desenvolvimento de ambas as áreas. E a sociedade também pode compreender a respeito que a associação ela tem funcionalidade. E aqui em Ponte Nova existe uma associação dos surdos. E se o surdo ele não participar da associação,
Então a associação ela pode realmente auxiliar o surdo, motivá-lo ao que ele precisar, seja no trabalho dele, seja para tirar uma carteira de motorista. Então os surdos não podem continuar sendo prejudicados. Então precisam estar sempre progredindo. Então a associação tem essa responsabilidade de auxiliar no trabalho dos surdos e no desenvolvimento deles. Então é muito importante a gente pensar nessa associação. Seja oferecendo cursos, também seminários. O seminário também é bem importante. Então a associação traz muita relevância para a sociedade. A Associação de Surdos de Ponte Nova e região, né, ela engloba várias cidades. Então a sociedade pode ver o que está acontecendo aqui. Então a Associação de Surdos ela pode contribuir nesse aspecto. Seja orientando as famílias de surdos, que também essas famílias podem procurar a associação. A associação pode também convidar essas pessoas surdas a fazer parte. Então, se as pessoas não sabem nada da língua de sinais, pode estabelecer o contato nesse espaço. Então, também a associação orientar as famílias da forma mais adequada do desenvolvimento das pessoas surdas, também oferecer cursos para os surdos. E os surdos se reconhecerem enquanto sujeitos e estabelecer o contato entre seus pares. Então, ter um contato realmente. Então, a família compreender isso. A família pode estar sempre participando dessa associação. Então, às vezes, o surdo ser anulado quanto a isso, não. É importante ter uma interação de todos e reconhecer realmente que são pessoas que se constituem enquanto sujeitos. Então, isso é muito importante realmente para os surdos. A Leuciane já comentou, então, a dificuldade que tem para os surdos, a falta de conhecimento da sociedade a respeito de como lidar com eles. Como que a gente deve lidar com os surdos. Mesmo as pessoas que não têm preconceitos não sabem como lidar com os surdos. Então vamos conhecer agora algumas regras básicas para poder propiciar essa mínima comunicação. Primeira, sempre dirija-se ao surdo e nunca ao acompanhante do surdo. Outra, que as informações são recebidas pelos surdos a partir da visão. Então, sempre fique na visão dos surdos e nunca fique interrompendo a visão dele para outras pessoas. Quando você precisar falar com um surdo e ele não estiver prestando atenção em você, você deve acenar para ele ou tocar levemente no seu ombro ou no seu braço para chamar a atenção dele. Lembre-se que não adianta falar alto, ele não está escutando. Por fim, sempre fale calmamente e de forma lenta com o surdo. Mesmo que você não saiba Libras, se você falar com ele de forma lenta, ele certamente vai conseguir compreender pela leitura labial. Bem, é muito importante para os surdos eles estarem inseridos em locais em que haja outros surdos, para que ele possa estabelecer contato entre eles. Por exemplo, um surdo adulto acaba sendo um modelo para um surdo mais novo, porque ele permite acesso à língua de sinais e um processo de aquisição dessa linguagem, independente de qual seja. Então é importante estar envolvido nesse espaço em que haja a língua de sinais. Eu vou explicar a vocês bem. Pensemos, vamos fazer uma analogia à sutura, né? Quando há uma secção, por exemplo, em que há uma ligação da pele. Então é uma comparação que a gente pode estabelecer, em que há um surdo e outro surdo. E há um encontro entre eles, entre esse par. Então há um contato contínuo entre eles e há um desenvolvimento realmente, uma progressão, uma construção da identidade, que ele pode se ver e se reconhecer enquanto surdo e desenvolver muito melhor assim. E há um processo de aquisição de linguagem que permite isso. Mas as pessoas pensam, né, os ouvintes sempre obrigando os surdos. Não tem que ser dessa forma. Os ouvintes, eles utilizam a língua oral auditiva. É a língua que é pelo canal da audição e da fala. Então os ouvintes constroem todo o significado, se expressam por meio dessa língua. Os surdos, é impossível desenvolver dessa forma, não adianta obrigá-los a falar oralmente. Eles não têm o canal da audição. Então eles precisam utilizar a língua de sinais, que é uma língua mais visual. É uma língua que permite toda a apropriação e desenvolvimento realmente. Então o contato entre os surdos é muito importante.
Então, seja em associações de surdos, em vários locais, escolas. Então, os surdos não podem estar dispersos, eles precisam estar realmente unidos e desenvolver e interagir sempre. A Lei 10.436 foi a primeira vez em que os surdos foram assistidos legalmente para que pudessem ter uma inserção na sociedade. Mas essa lei, que deveria abranger toda a sociedade, conseguiu, de forma precária, somente a colocação de intérpretes em bancos, hospitais e serviços públicos, o que facilitou muito a vida dos surdos. Mas ela ainda não conseguiu o seu papel de incluir realmente os surdos na sociedade. Então, por exemplo, as escolas, que como a gente viu, têm um papel fundamental no desenvolvimento da criança e na sua inserção na sociedade, hoje trabalham com a inclusão, mas elas não têm uma estrutura para receber esses surdos. Ela não tem uma didática para trabalhar com os surdos. Ela não tem como colocar na escola como um todo a inserção desses surdos se comunicando com todas as crianças. Para que essa realidade mude, é fundamental que a sociedade passe a compreender os surdos, as suas dificuldades e respeitar a cultura dos surdos. Bem, há vários problemas que envolvem os surdos, seja comigo e com outros. A gente tem problemas semelhantes, mas tem a lei. Então a sociedade já precisa reconhecer a lei. Mas eu fico triste porque eu chego nos espaços, por exemplo, nos hospitais, e não há uma comunicação efetiva. Se eu estou doente, por exemplo, eu não consigo explicar, as pessoas não me entendem, e estou apenas escrevendo. Mas é perigoso, que se eu comprar um medicamento errado, então essa comunicação é muito falha. Então falta acessibilidade em outros espaços, por exemplo, no banco. Se eu quiser explicar alguma questão referente a cartão, alguma coisa, não há uma comunicação efetiva, não há intérpretes. Há alguns espaços, há intérpretes, mas não são intérpretes proficientes na língua de sinais. E às vezes conhecem basicamente a língua. Então a sociedade precisa reconhecer, precisa oferecer mais cursos de Libras, mesmo que seja básico, para que eles possam ter contato com os surdos. Então algumas pessoas que aprendem a Libras, que fazem cursos, posteriormente quando adquirem o certificado, depois elas não sabem, mas elas esquecem os sinais. Então o professor na escola não sabe os sinais, então como se comunica com os surdos? Então é triste essa realidade. Então a sociedade precisa reconhecer o surdo, ter contato com as pessoas. Então são várias questões que envolvem isso. Então é importante também inserir uma disciplina de Libras. Então há uma lei referente a isso, mas há muitos entraves, seja em bancos, em lojas, hospitais. É bem complicada essa situação, então há vários problemas. Então nós surdos sofremos realmente, a gente tem que estar sempre lutando em busca de melhorias para isso. A gente sabe que é demorado, mas a gente tem que sempre lutar. Então essa lei, ela facilitou a comunicação dos surdos com os órgãos públicos, por exemplo. Mas de forma nenhuma ela conseguiu fazer a inserção dos surdos na sociedade, principalmente com as crianças surdas, que não conseguem compreender por que estão sendo discriminadas. A inclusão do surdo, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que a gente precisa dominar, entender um pouco do que é o mundo do surdo, o que é a cultura surda, do que é a identidade surdo, qual que é a lógica dessa língua, né? A gente precisa conhecer isso, senão a gente não consegue propiciar a inclusão de forma alguma. Então, a gente se apropriar primeiro, né? Os ouvintes se apropriarem dessa outra lógica. Claro que a gente não consegue se apropriar completamente porque a gente não pertence a esse mundo, mas a gente precisa pelo menos de um básico disso. Para além disso, a gente precisa deixar de olhar o surdo como um problema, né? Como se ele tivesse um problema e esse problema limitasse ele de alguma forma, né? O problema de ouvido, do ouvido que não funciona. Vamos esquecer isso, vamos olhar o surdo com as suas potencialidades, né? Porque não tem nenhum impedimento para uma criança, um adulto surdo se desenvolver se ele tiver uma língua, né? Se desde criança ele tiver a língua brasileira de sinais, no caso dos surdos brasileiros, ele vai ter toda a potencialidade de se desenvolver como qualquer outra pessoa. Então, como que a gente tem que olhar, né? Como uma pessoa diferente, que usa uma língua diferente da gente, como todos nós somos, temos nossas diferenças, sem focar
na audição como um problema, né? Entendendo as potencialidades e tudo que o surdo tem de condição de desenvolver. É nesse sentido que a inclusão se estabelece. Bem, a minha opinião a respeito da escola inclusiva. Bem, é difícil explicar. Porque antes é necessário o professor ouvinte, o professor conhecer a cultura surda, conhecer a língua de sinais, planejar com antecedência as adaptações dos materiais. Então, isso possibilita realmente uma inclusão. Mas da forma que é feita hoje, a realidade que nós temos não é adequada. Porque o professor vê o surdo, quando ele está presente na sala, e acha que é responsabilidade do intérprete atender esse surdo. Então, é o que acontece na maioria das escolas. Então, a inclusão não é feita de forma perfeita. Então, nessa escola onde há surdos e ouvintes inseridos, então como que se dá a língua nesse espaço? Porque o surdo possui a língua portuguesa como segunda língua e os ouvintes possuem essa língua como primeira língua. Então, há um impasse nessa relação. Então, é realmente uma dificuldade que existe. Então, uma inclusão 100% não é encontrada. Nós estamos ainda caminhando para que isso seja possível. A minha opinião, realmente, eu penso que a educação bilíngue é a melhor para os surdos. Porque nesse espaço o surdo pode se desenvolver perfeitamente por meio da língua de sinais, onde o professor utiliza essa língua como meio de instrução. E as crianças surdas ou adolescentes, adultos, podem interagir e ter toda a disciplina, seja português, matemática, por meio da língua de sinais. Não há a presença de intérpretes. Então, é um ambiente linguístico favorável, em que há a língua de sinais como primeira língua de instrução. O INES, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, é uma escola bilíngue totalmente voltada para os surdos, com a sua estrutura e didática para os surdos. Então, a língua principal lá é a linguagem dos sinais, em que eles aprendem também o português. E o INES tem um importante papel de desenvolver, então, a política nacional para os surdos. O INES oferece o CEDIM, que é para educação infantil, em que há a disciplina de Libras, e também do 1º ao 5º ano há a disciplina de Libras. E o principal, que é trabalhado também no 6º ano até a 3ª série do ensino médio, também é oferecida a disciplina de Libras. E nessa instituição há uma pesquisas que envolvem também congressos, palestras. E também nessa instituição também é oferecido cursos de língua de sinais para as pessoas ouvintes. E na instituição há o DIEPRO, que é um trabalho que oferece as vagas de emprego aos surdos fora da instituição. Bem, também a faculdade do INES, ela é uma faculdade inclusiva, porque há alunos ouvintes e alunos surdos que cursam a pedagogia bilíngue. A tecnologia tem ajudado muito na inserção dos surdos na sociedade e principalmente para o fortalecimento das comunidades de surdos. Isso porque a comunicação entre os surdos à distância era muito difícil, uma vez que o telefone não propiciava a comunicação entre eles. Mas, com o advento do celular e dos smartphones, permitiu essa comunicação. Então, já desde o antigo Orkut, que os surdos conseguem se comunicar à distância. E isso é um grande avanço para os surdos. E agora, com os programas que gravam vídeos, como o WhatsApp, o Facebook, permite uma comunicação plena entre eles e uma comunicação entre grupos, o que fortaleceu muito os grupos dos surdos, as sociedades dos surdos e a cultura dos surdos. Então a tecnologia hoje foi fundamental nesse processo. Bem, a tecnologia ela é muito importante para a vida dos surdos, seja em Facebook, WhatsApp, Imo, vários outros aplicativos.
Bem, então o surdo, às vezes, ele escreve pouco português. Então é muito melhor abrir uma chamada em vídeo, que a gente pode se comunicar perfeitamente e explicar tudo que a gente quiser. A gente também pode gravar vídeos, enviar e as pessoas entenderem claramente. E a gente também pode receber esses vídeos. Então às vezes precisa chamar algum surdo, a gente abre uma chamada de vídeo e conversa. Então a tecnologia é muito importante para o surdo. Antes não existia isso, então o surdo tinha que mandar mensagem escrita. Então a tecnologia traz muitos avanços para a população surda realmente. Então, por exemplo, no Facebook, né, quando há alguma palestra, algum seminário, então, seja surdo ou ouvinte, pode fazer uma filmagem em Libras e divulgar sobre essa palestra, o dia, o horário, também celebrações religiosas, movimentos. Então, várias situações podem ser divulgadas e também por meio de chamadas de vídeos. Então, utilizar, às vezes, a modalidade escrita da língua portuguesa é pouco. Eu uso mais as chamadas em vídeo. Porque eu gosto de ter um contato, aprender a conhecer novos sinais e ter essa boa interação. Então é muito importante isso, eu acho muito bom dessa forma, esse contato. Então, a partir dessa compreensão, a sociedade pode deixar de ser surda e passar a ser realmente inclusiva, não somente com os surdos, mas com todos que não seguem o padrão imposto por essa sociedade.